Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está chegando nesse vídeo. Muito prazer, sou o Christian Davidson e vou trazer para vocês as minhas análises e os meus palpites para os jogos dessa quarta-feira, dia 10 de maio de 2023, logo depois da nossa vinheta. Bora para mais um palpites da rodada, quarta-feira recheada de jogos, começando com a Champions League e depois dobradinha no Campeonato Brasileiro, Série A e B. E antes de começar as análises aqui, mostrar para vocês as informações dos jogos e os palpites, né, o que eu pretendo trabalhar em cada jogo, quero te pedir para não se esquecer de se inscrever aqui no nosso canal, me ajuda muito a continuar crescendo no YouTube. Ativa o sininho aí, ativa as notificações para sempre que sair conteúdo novo, o YouTube te notificar para você não perder nada. E se gostar do conteúdo, deixa o like e compartilha com geral. Fechou? Sem mais delongas, bora para as análises aqui. No momento que eu estou gravando esse vídeo, já terminou a partida entre Real Madrid e Manchester City. O jogo foi 1-1, um bom jogo de se assistir. O palpite que eu deixei para o jogo no vídeo anterior era o ambas marcam. O Real Madrid saiu na frente, né? Apesar do City estar melhor no momento do gol do Real Madrid, ele saiu na frente e o Manchester City empatou no segundo tempo com o Kevin De Bruyne. Decisão para mim que está aberta ainda, apesar do City decidir em caso o Real Madrid se transforma por completo nessas competições, principalmente na Champions League. Falou que é mata-mata, o Real Madrid se transforma. Para mim, vaga em aberto ainda. Milan e Inter de Milão. As duas equipes decidem em casa. Eu falo em casa porque as duas jogam no mesmo estádio. Porém, quando o Milan é o mandante, é San Siro, se não me engano, e quando a Inter é a mandante, se torna Giuseppe Meazza. Então, assim, é um clássico na Itália. É muito difícil dar um prognóstico aqui, falar uma tip para esse jogo. Os números das duas equipes são muito bons, tá? O Milan não perde há 9 jogos, não perdeu 9 dos últimos 10 jogos. A Inter está vindo numa fase espetacular nos últimos jogos, engrenou uma sequência aí e meteu uma bela goleada aí no campeonato italiano também. 6-0 no Verona, bateu a Roma por 2-0. Olha a sequência de vitórias, já vem de 5 vitórias seguidas. Enquanto o Milan teve aí 2 tropeços no campeonato italiano, venceu seu último jogo contra a Lazio, e o Milan jogando em casa, 2 empates e 3 vitórias. Porém, como eu disse, é um clássico, tá? Para o mercado de gols, eu só pretendo trabalhar durante a partida mesmo, no live, quando tiver pelo menos um gol no jogo. Enquanto tiver 0-0 é muito difícil. Tem tudo para ser um jogo muito pegado, muito truncado, ainda mais por se tratar de um clássico italiano. Então esse jogo eu vou levar para o live para buscar alguma coisa durante a partida. Enquanto tiver 0-0, não pretendo fazer nada. E seguindo para o Brasileirão Série A. Começa aí com Santos e Bahia. Vou até pular aqui porque o Santos, quem está lá no nosso grupo do Telegram, se não está, o link está na descrição. Corre para lá. O Santos entrou aí na nossa listinha negra por enquanto. É um time que está sendo muito difícil trabalhar. O Santos nos seus jogos ele tem lampejos de time grande, né? Em alguns momentos está jogando muito e do nada para de jogar e uma dificuldade tremenda para marcar gol. Então vou pular aqui o Santos. Bragantino e América é um jogo que me interessa muito, porque são duas equipes que criam muitas chances de gol, mas também estão tomando muitos gols. Então um confronto direto entre elas, para mim um jogo para gols. Eu gosto muito do mercado de mais de 1.5 gols para esse jogo. O América deu uma caída muito grande do trabalho que vinha sendo feito, precisa urgente começar a vencer de novo. Porque o América cria, marca o gol, mas toda hora dá um apagão na defesa e o América vem sofrendo gols. E isso tanto em casa quanto fora. Então, para mim, um jogo para gols, trabalhar a favor de um dos times aqui. O Bragantino, eu não confio no Bragantino. É um time que tem seus altos e baixos aí.
Pode olhar aqui o Bragantino, a quantidade de derrota e empate entre eles. Aqui o Bragantino, olha, 3-3, 0-0, perdeu para o Cruzeiro, perdeu para o Cuiabá. Antes disso tinha goleado o Oriente Petroleiro e ganhado do Bahia, goleado o Taquari. Então você vê que é um time ali que ainda não mantém um padrão, oscila muito, então eu prefiro ir mais para o mercado de gols, mais de 1.5 gols, e me interessa também o ambas marcam nesse jogo, fica muito interessante. Às 19 horas também, Internacional e Atlético Paranaense. O Internacional é um time aí que me causou muitas dúvidas, tá? Mas jogando em casa é um time forte. O Atlético Paranaense, me agrada muito trabalhar no Atlético Paranaense, eu acho que é um time muito bem postado em campo, muito bem definido, chega bem no ataque, se defende bem. Então, assim, para mim, um jogo para gols também, que eu não acredito que em casa o Inter vai aceitar nada menos que a vitória, e o Atlético Paranaense joga bem. Não quer dizer que vai vencer, veio de uma vitória, se eu não me engano, contra o Flamengo, por 2-1, né? Jogando fora, tá sempre ele marcando seus golzinhos. Outro jogo que para mim é muito interessante, o mercado de mais de 1.5 gols e ambas marcam. Vitória de um dos times também não pretendo trabalhar. Pretendo buscar o mercado de mais de 1.5 gols e também o ambas marcam, caso ali tenha aquele padrão dos dois times jogando. Beleza? Flamengo e Goiás. O Flamengo, apesar aí de tudo, é muito mais time que o Goiás. Goiás tomou uma sacolada do Palmeiras, piorou muito depois que ficou com um jogador a menos, mas de qualquer forma o Palmeiras já estava ganhando, estava jogando bem. Então, assim, aqui, vitória do Flamengo e mais de 1.5 gols. Cuiabá e Atlético Mineiro. O Cuiabá é um time atrevido, né? Conseguiu uma boa vitória aí contra o América fora de casa. O jogo foi interessante, o goleiro do América foi expulso, Danilo Avelar foi pro gol aí, mas no finalzinho o América tomou a virada pro Cuiabá. A gente até trabalhou esse jogo também. E o Atlético Mineiro. Uma ressalva, o Atlético Mineiro é um time hoje totalmente dependente do Hulk, depende de como o Hulk tá. No último jogo do Atlético, deixa eu lembrar aqui, que foi pela Libertadores, esse jogo contra o Aliança Lima foi um sofrimento. O Hulk perdeu o pênalti, o Hulk perdeu o gol na cara, o Hulk não acertava um chute a gol. O Atlético conseguiu ganhar com 2 gols do Igor Gomes, metendo uma pressão, mas não era aquele... Era para ter sido uma goleada em cima do Aliança Lima em casa. E aí, pelo Brasileiro, perdeu para o Botafogo. O Botafogo, com algumas reservas, ainda conseguiu bater o Atlético jogando bem. E o Galo não conseguiu nem marcar um golzinho fora de casa contra o Botafogo. É o time que é pau ou pedra. Uma hora tá muito bem, outra hora tá mal. Então, assim, para mim, vou trabalhar aqui. Eu pretendo trabalhar o mercado de gols. Em outros tempos, eu iria aqui, por exemplo, no empate ou Atlético Mineiro. Eu trabalhei esse ano, algumas vezes, esse mercado no Atlético Mineiro, mas eu prefiro aqui o mercado de gols, mais de 1.5 gols. Aqui, nem o ambas marcam eu vou arriscar, apesar de acreditar que o Atlético vai marcar um gol nesse jogo, mas eu prefiro o mercado de mais de 1.5 gols. Palmeiras e Grêmio, um belo jogo, Palmeiras e Grêmio. O Grêmio, eu achei que começaria melhor o Brasileiro, né? Eu acompanhei alguns jogos no Campeonato Gaúcho, mas tem muito time ruim lá no Campeonato Gaúcho. Mas o Grêmio vai pegar um Palmeiras fora de casa aí. Isso reflete nas odds. Você pega aí uma odd 6 para o Grêmio fora de casa. Se o Grêmio tivesse bem mesmo, essa odd estava um pouco mais equilibrada. O Palmeiras tem um timaço. O Palmeiras não brinca na cara do gol. Se tiver chance de fazer 10, ele faz. Olha, só pelas informações do Palmeiras você vê quanto que é ofensivo esse time. Marcou nos últimos 10 jogos, ele não perdeu 9 dos últimos 10 jogos, marcou primeiro nas últimas 6 partidas, ganhou o primeiro tempo nas últimas 4, marcou no primeiro tempo em 9 dos últimos 10 jogos, marcou 2 ou mais gols em 8 dos últimos 10 jogos. Over 0,5 HT nas últimas 10 partidas. Over 2.5
nas últimas 8. Então, assim, quero trabalhar nesse jogo o mercado de mais de 1,5 gols. Vou um pouco mais ousado também no mais de 2,5 gols. E o gol no primeiro tempo também, que em jogo do Palmeiras não tem falhado. Mais de 0,5 gols no primeiro tempo. Para fechar o dia, tem o meu Cruzeirão cabuloso, né? Que infelizmente vai pegar o Fluminense do Diniz, que é o time hoje para mim que joga o melhor futebol no Brasil, é o Fluminense. Apesar do tropeço contra o Vasco aí, era clássico também, o Fábio deu um vacilo, ficou 1-1 o jogo, mas eu gosto muito de ver o Fluminense jogar. O Fluminense tem colocado muita grana no nosso bolso, isso é fato. O Cruzeiro, sou cruzeirense, bem realista, surpreendeu aí, o Pepa surpreendeu nesse começo de campeonato. Quem diria que o Cruzeirão estaria em terceiro lugar com 3 vitórias e 1 derrota, voltando da Série B aí aos trancos e barrancos, né? Depois de 3 anos aí, subiu campeão, trocou de comando aí no final do Campeonato Mineiro, perdeu o primeiro jogo lá para o Náutico na Copa do Brasil, mas jogando muito bem. Depois disso o Cruzeiro deslanchou. Tem jogado bem, tem jogado muito bem. E o Fluminense é o Fluminense, sem muito o que dizer. O Ganso tá comendo a bola. O Germancano não tem nem o que falar. É o melhor centroavante do Brasil hoje em atividade. Para mim, é opinião minha. Para esse jogo, mais de 1,5 gols. E o mercado de escanteios. O Cruzeiro tem sido um time sensacional para quem gosta de escanteios. É chuva de escanteios. Então eu vou trabalhar aí já no começo do jogo uma linha de mais de 9 escanteios no jogo aí entre Cruzeiro e Fluminense. Eu espero que o Cruzeiro consiga um empate, isso é mais como torcedor, mas acredito que vai ser muito difícil vencer o Fluminense do Diniz. Então eu vou para o mercado de gols. Mais de 1,5 gols e mais de 9 escanteios na partida. E ficar atento ali nos minutos finais, ali minuto 37, 38, dependendo de como que está a situação do jogo. Né? Se as duas equipes ainda estiverem buscando o gol, aquele escanteio limite que o Cruzeiro não tem deixado falhar nesse começo de temporada. E para a Série B, temos 2 jogos. Vou trabalhar somente no time que eu tenho mais conhecimento, que é o Sport Recife e a Tombense, são times que eu acompanhei. O Ceará, eu vi poucos jogos, vi a final lá do Campeonato Pernambucano. O Sport Recife jogou muito. A decisão foi para os pênaltis, perderam nos pênaltis para o Ceará, mas jogou muito, merecia ter levado o título no tempo normal. Mas são coisas do futebol. Aqui é vitória seca do Sport Recife, sem muito. A Tombense é um time valente, é um time atrevido, né? Não se dá por vencido. Vimos isso pelos jogos que eles fizeram com o Palmeiras pela Copa do Brasil, mas é muito inferior ao Sport Recife, que está fazendo um começo de temporada aí espetacular. Mais de 1,5 gols. Primeiramente, vitória do Sport Recife e o mercado alternativo aí, mais de 1,5 gols. No mais é isso, vou ficando por aqui. Não se esquece, na descrição do vídeo, link do nosso Telegram. Deixa o like, compartilha esse vídeo. Se não se inscreveu ainda, se inscreve aqui no canal, me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.